A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBianos, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias. Irmãos, nós temos um culto glorioso aqui atrás, nosso querido irmãos anciães, né? Que um deles vai atender e dar a pregação. Jardim Iara, irmão. Nosso irmão Eudes, nosso irmão Isaac, ou alguma visita que tiver no nosso meio, Deus vai usar grandemente. Um culto maravilhoso, né? Já estamos colocando aqui atrás. Tem um livro, tem um pregador, tem o dia. É hoje, domingo, dia 23 de agosto de 2026, um Deus Todo-Poderoso que falou com as nossas almas. E nós vamos transmitir para nossa querida Irmandade o que Deus falou neste culto, cheio de visão. E, irmãos, foi forte a pregação, viu? Foi forte. Deixemos aqui os pedidos de orações e preste bem atenção no livro, no capítulo, onde Deus usou dos seus servos. Vamos ouvir? Na mesma comunhão. Vamos ler, irmãos, o senhor traz adiante agora, lermos juntos no livro do profeta Daniel. No capítulo 2, é uma leitura um tanto longa, irmãos, mas vamos ler. São 49 versos, tudo grande, mas não vamos perder a comunhão, porque na leitura o Senhor já pode ir visitando a nossa mente com sabedoria para entender a vontade de Deus. Falar nisso, a leitura da Bíblia é muito importante e deve se fazer em comunhão. Ler a Bíblia para se ensoberbecer, para bater no peito, para dizer eu conheço a Bíblia, isso é satânico. O maligno quis fazer isso com o Senhor Jesus no dia da tentação. Mas ler a Bíblia, ora a Deus, pede, Senhor, me dá entendimento nas Sagradas Escrituras. Meu avô, primeira vez que leu a Bíblia dessa forma, o Senhor revelou Jesus Cristo para ele, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Colocou a Bíblia, pôs as mãos em cima e falou, Senhor, revela Jesus Cristo, teu Filho, para mim. Porque, irmãos, o principal é nós entender o Evangelho. É isso que é importante. E as riquezas, os tutanos da graça, os tutanos do Evangelho, que é o que sustenta o crente. E está escondido aqui dentro da palavra de Deus. E o Senhor só dá àqueles que realmente têm humildade. Quer ver alguém que lê a Bíblia e o Senhor está com ele e está se agradando? Ele é cada vez mais humilde. Quer ver alguém que lê a Bíblia e é com um espírito de soberba? Dá até nojo de ver falar. Mas aquele que tem humildade, lê debaixo de uma comunhão, o Senhor abre os mistérios,
pessoa cada vez mais vai aprendendo que a graça do Filho de Deus é a maior riqueza que o homem pode ter. Não é assim, irmãos? Então vamos nessa comunhão, na guia do Espírito Santo. Daniel capítulo 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi que me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Responderam a segunda vez e disseram: ó rei, o sonho... ó rei, diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para a proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante a de algum mago, ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou, enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi à sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então o rei louvou o Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, ao qual fará saber o rei a interpretação.
Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: pode tu me fazer saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem os sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade, e onde quer que habitem os filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro do oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do lodo, e com os dedos dos pés E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte do reino, o reino será forte e a outra será frágil. Quanto ao que viste o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia,
como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Glória a Deus, santo é o Senhor. Era uma época muito difícil, em que o povo de Deus tinha sido levado cativo para a Babilônia, cumprindo o que Deus havia avisado, que se eles não parassem de se prostituir espiritualmente, chegaria o dia que eles não estariam mais ali. E o Senhor levaria eles para um outro lugar, onde eles sofreram por 70 anos. E no meio desse sofrimento, tinha muitos ali que eram sinceros também a Deus. E o Senhor guardou. E mesmo não estando na sua pátria, com o seu povo, seus costumes, sua crença, sua fé, melhor falando, eram homens que temiam a Deus. E eram 4 jovens que, quando chegou ali, o rei fez uma seleção. Falou: quero que tenha moços belos, filhos de nobres, que possam estar num período pela mão de um eunuco, sendo instruídos na nossa cultura, na nossa crença. E eles eram tratados com os manjares que o rei ordenava ou que participava. E naquele momento, esses moços que temiam ao Senhor, sabendo como que esses manjares eram oferecidos, não colocaram na sua boca e para dentro do seu ventre aquilo que fazia oferenda a outros deuses. Foram tão fiéis a Deus que pediram um espaço de dias para aquele eunuco. Eles queriam comer só legumes e beber só água. Aquele homem disse: que vocês estão me pedindo? O rei vai me inquirir. Vocês vão ficar pálidos, magros, fracos. Mas aquela que tem o Senhor abençoa desde aquilo que você faz com entendimento, com luz, não querendo desagradar a Deus. O Senhor abençoa o que você bebe, que você come. E se tem alguma coisa falando que vai faltar o pão na tua mesa, já no início da palavra, o Senhor manda tudo que é fala negativa, maligna, que está te apavorando, está te colocando medo, sai da tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Foram fiéis, acertou ali, dá um espaço de dias. Se nós viermos mostrar-nos abatidos, nós então vamos participar. Se não, faz esse teste. E foi tão bom o resultado, que eles mostravam-se mais vistosos e mais inteligentes do que todos os que comiam do manjar do rei. Bem-aventurado aquela que está aqui nessa comunhão e veio buscar a palavra, comer do pão da vida, porque há um rei aí na terra, que o Senhor Jesus chamou ele de príncipe desse mundo, e ele oferece manjar para a criança, para o jovem, para o de meia idade, até para o de cabelinho branco, até o último suspiro. Mas bem-aventurado é aquele que fica na palavra. Beba dessa água, coma desse pão, teu semblante vai brilhar, o Senhor vai abrir tua mente, vai te dar sabedoria, inteligência, e nada vai te enganar. E Deus se agradou tanto disso, que houve naquele rei Nabucodonosor um sonho, como muitos de nós às vezes acontece, irmão, e nós sonharmos alguma coisa que nos perturba, mas nós não lembramos. Meu Deus, o que foi que eu sonhei? Era uma coisa muito importante, porque eu estou angustiado, eu precisava lembrar. Eu não estou nem lembrando do sonho, mas eu
parece que é uma coisa que eu não poderia deixar escapar, como aqui está escrito. Escapou o sonho do rei, mas ele se perturbava porque ele percebia que era uma coisa importante, que ele tinha que ter guardado para contar para os intérpretes, para os sábios e para os adivinhos e por todos esses que tinham ali, que ele pagava a comida, a bebida, a moradia, dava sustento, para que quando tivesse algum conselho, alguma parte que teria que esclarecer, era eles que tinham que ajudar o rei. Mas o Senhor que sabe tudo, glória ao nome santo de Deus, ele já fez isso, irmão, para aparecer aquilo que é uma providência, uma revelação, algo vindo do céu. E assim é na nossa vida. Parece que tem hora que tudo está errado, as coisas não estão se encaixando, está se escapando de nós. Bendito é o Senhor. Mas o Senhor já no início dessa palavra manda dizer dessa forma: escapa de todos, mas de mim nada escapa, te diz o Senhor. Escapou dele, perturbou-se e começou a chamar aqueles homens e falou: olha, eu quero que vocês adivinhem o sonho e dará a interpretação. Quem que consegue isso, irmão? E chegou uma hora que o rei foi ficando atormentado, como nós começamos aqui a ler, que percebemos que ele foi se irando, porque eu pago vocês, eu dou de tudo, e não tem entre vocês um que pode adivinhar o sonho que eu tive e a interpretação. E alguém falou: rei, o que o rei está querendo não está conosco aqui, não tem sábio na terra, não tem quem pode fazer isso, a não ser ali os deuses, que não está nas carnes. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas você não veio buscar deuses, você veio buscar o Senhor, você veio buscar a resposta da palavra, e o Senhor em espírito, não é com carne, o Senhor em espírito agora te responde: aquilo que está escapando das tuas mãos, eu estou segurando aqui na minha, e eu vou te dar na hora certa. Em hora que Deus permite, irmão, as coisas escapar de nós. Bendito é o nome santo do Senhor, para nós entender que não é nós, não é a nossa sabedoria, não é o nosso estudo, não é a nossa inteligência. Tem hora que nós mesmo dizemos: agora é só Deus, como fosse um só Deus, o último recurso. Quem aqui hoje ouve essa palavra, que a partir de agora não venha ser só Deus, só na hora da última hora, mas se diz o Senhor por essa palavra, tem que ser só eu, no começo, no meio, no fim, na vitória, no choro, na guerra. Aleluia! Só Deus, só Deus. E hoje o Senhor fala: só eu mesmo. Não está com os homens, não está nos sistemas da terra, mas está no sistema celestial. A resposta já vem no início da palavra. O sistema celestial já está sabendo a hora, o dia, o segundo. Já tem até quem vem aqui trazer tua vitória. Você crê que já existe ordem no céu para a tua vitória chegar? Aleluia! E bem-aventurado é aquele, irmão, que tem o Senhor. Mas presta atenção nisso aqui. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidenego também fazia parte. E o rei falou assim: mata tudo. Para que serve? Estou aqui angustiado, perturbado. Mata tudo. E estava contado esses 4 hebreus no meio deles. Aqui nos dá a entender, irmãos, que a pressa estava grande para uma destruição. E é assim mesmo. Quando o adversário encontra uma brecha, uma fala, encontra algo que ele ganha campo, ele vem para destruir. Por isso hoje o Senhor, por essa palavra, manda te dizer: não dê brecha, não dê campo para o adversário. Avança, glória ao Senhor, na oração, na busca. A palavra de Deus é tudo na vida do crente.
Poderá alguém agora ter pensado, mas a palavra está dentro do meu coração, todas as que eu ouvi está guardada. Mas te diz o Senhor, eu tenho capítulos para falar contigo. A tua história tem que mexer de acordo com a minha palavra. Cada palavra que eu mando é um movimento na tua vida, e um movimento que é o movimento o céu e o inferno. Eu mando aquilo que está segurando a tua benção largar, solta aquilo que é do meu servo e da minha serva, e mando o céu, aleluia, desce lá, faz uma obra, leva a providência, faz. Você crê que a palavra cria? Não termina agosto com um grande sinal de Deus na vida de muitos que estão aqui, e de quem não cumprir em agosto, vai cumprir em setembro, vai cumprir em outubro, e muitos vão terminar esse ano dizendo, graças te dou, Senhor, porque a providência tu trouxe na minha mão. Por que tanta pressa para ir matar? Calma, eu vou buscar o Deus dos céus, eu vou orar, e bem-aventurado é aquela que tem companheiro de oração. Às vezes não está dentro de uma casa, mas liga, irmão, me ajuda, irmã, me ajuda, eu estou numa situação assim, aleluia. Tem aqueles que oram até, irmãos, hoje usa a tecnologia, irmão, não posso estar aí, mas vamos fazer aqui uma oração pelo celular, e tem gente que critica, para que isso? Para quê? Porque você não está na luta, não está na guerra, não está na batalha, você está de braço cruzado. Mas tem aquele que fala, tá bom, vamos aqui agora, buscamos a face de Deus em oração, o Senhor manda te dizer, eu estou ouvindo, e a providência está chegando. Glória a Deus. Naquela época não tinha celular, mas Daniel falou, Sadraque, Mesaque e Abdenego, vamos orar, não tem outro caminho, é de Deus que tem que vir. Irmão, parece que eu estou vendo, eles falam, claro, estamos juntos, estamos unidos no mesmo espírito, na mesma comunhão, vamos orar, vamos orar. E na oração deles o Senhor respondeu. E o Senhor fala bem claro para as famílias que estão aqui, faça propósito de oração, porque vou responder, diz o Senhor, as orações. Mas na minha casa não tem quem me ajuda, eu sou sozinho, eu sou sozinha. Te diz o Senhor, ainda que você acha que está sozinho, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. E você fala, então, eu sou sozinho? Não, aleluia, eu estou contigo, eu mando o anjo do céu ajoelhar junto com você. Você vai sentir alguém dando glória do teu lado. Santo é o Senhor. E o que aconteceu? Tem a resposta. Parece que eu estou vendo isso. Vai que Deus é contigo. Agora nós vamos ser tudo livre. E bem-aventurado, irmão, aquela que entende isso. Tem obra que Deus faz na nossa vida, e não é só para nós. Presta atenção, o Senhor vai fazer obras na vida de muitos que estão aqui, que não vai ser só para você. O Senhor vai te abençoar, para abençoar outros também. O Senhor vai te enviar para levar paz, alegria, aonde você passar, a morte, a desgraça, o espírito do suicídio, a depressão, a angústia, ela vai sair. Daniel, hoje Deus chama muitos aqui de Daniel. Põe-te a caminho, Daniel, que eu vou falar na tua boca. Que gostoso. Manda ele deixar eu entrar lá, Arioque. Ei, Daniel, que é um dos cativos de Judá, tem a resposta do teu sonho aí, a interpretação. Então manda ele entrar. Irmão, bem-aventurado é aquela que reconhece que é Deus. E ele já começou dizendo que o rei queria, não é homem que te dá, é o Deus do céu, a qual eu orei. E um pouco antes dele chegar, irmão, parece que eu estou vendo Daniel falando essas palavras: Deus e meus pais, tu ouviu a nossa oração.
Santo é o Senhor. Tu faz saber as coisas que estão ocultas. Eu não tinha, mas o Senhor tem. É isso que você está aqui agora crendo na palavra. É assim que você ora. Está na tua mão, Senhor. Se tu quiser, tu faz. Te diz o Senhor: eu quero, eu vou fazer, e você vai sair glorificando o meu nome. Chegou. Aqui, rei. Não é meu não, viu? Não está com o homem isso. Está com Deus. Você sonhou um sonho, rei. Uma estátua muito grande. Resplendor. Um esplendor de glória, de poder. Brilhava como ouro. Ela estava dizendo algo ali para ele mesmo. São 8:03. Vamos avançar. Veio todos esses impérios babilônico. E quando chegou, irmãos, no último, para nós ganhar, greco-romano, o Senhor fez com que essa pedra se destacasse da montanha e quebrasse tudo. Quem é essa pedra? É essa pedra. Está aqui o nome dele, mas ele está dentro do teu coração. Sem mão, não foi homem, não foi por obra humana, não foi por genealogia como muitos pensam, é obra do Espírito Santo. Não foi semente humana, sem mão humana, sem mão, veio, quebrou tudo. E hoje ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. E aonde ele está entronado, tem 24 tronos em redor, onde anciães que têm coroas, não é esses anciães que atendem como eu atendo, irmão, não, são anciães de dias, estão ali assistindo diante de Deus, mas diante do Senhor, quando ele se inclina, ele lança as suas coroas, para dizer: tu és o Rei dos Reis. Eles se prostram dizendo: tu és o Senhor dos Senhores. E tu que estás aqui ouvindo esta palavra, bendito é o Senhor. O Senhor vai vir com os movimentos dele na vida daquele que crê. Glória ao Senhor. Estás angustiado, aflito, as coisas estão se escapando de ti, mas se diz o Senhor: de mim nada escapa. Eu estou vindo por um caminho na tua vida que nem o adversário imagina o que Deus vai fazer na tua casa. Aleluia. Vai chegar dias, bendito é o nome santo do Senhor, e você vai falar assim: Senhor, tu quebrou os impérios malignos. Aqui falava-se dos impérios que por trás sempre existiu, irmão. As forças ocultas, não dá tempo de nós entrar nisso aqui, mas existe governos, aleluia, que o inimigo está ali atrás, mas o Senhor anuncia por essa palavra: eu estou mandando algum príncipe que bate no peito, dizendo que vai te judiar, ou você come na mão dele, ou você não vai ter nada. Mas o Senhor manda te dizer: filho meu e filha minha, aleluia, é herdeiro e participante das fiéis promessas, não é só da vida eterna. O Senhor abrirá um caminho para você passar aonde os espíritos não vão enxergar, e quando você sair lá do outro lado, vai dizer: mas como foi que ele chegou aqui? Como foi que ela conseguiu chegar aqui? A palavra está abrindo um caminho agora para você sair do outro lado, e os espíritos não vão te enxergar. E quando você chegar, eles vão dizer: ainda vem com coroa, vem com cetro e vem dando ordem. E a ordem de Deus na tua boca é essa: sai da frente, porque o Senhor me mandou passar. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Para encerrar a palavra, já são 8:07. Presta bem atenção. O final de tudo o que tinha que ser de Daniel, o Senhor deu na mão dele.
Mas ele não foi egoísta. Lembrou dos companheiros. Falou: rei, é que você está me pondo em tanta responsabilidade? Governador, eu tenho 3 amigos, ó. Eles servem o mesmo Deus que eu. Põe eles para isso, põe ele para aquilo. Quando um homem, irmão, é justo e grato, ele nunca esquece daquele que ajudou ele na hora da angústia e da aflição. Agora, quando a pessoa não tem caráter, ela quer subir, não, deixa ele aí. Se você tem esse espírito, seja sincero contigo mesmo hoje e vomita isso da tua vida. Tem gente que na hora do choro, mas na hora de comer o bolo ele esconde e come sozinho. Mas hoje o Senhor fala: a bênção que eu tenho na tua vida não é só para você, você vai abrir porta para muita gente. Deus seja louvado. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos agradecer a Deus em oração. Irmão Eudes, agradece, irmão Eudes? Com uma oração agradecemos a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a teu santo nome. Aleluia. Nosso Deus, Pai que estás nos céus, neste momento nós estamos aqui com o nosso coração cheio de gratidão, pois o que o Senhor tem feito por nós, e ainda o Senhor fez na noite deste dia, nos trouxe aqui dentro desta casa de oração. Aleluia. Nós não sabíamos, Senhor, o que o Senhor teria para falar conosco. Aleluia. Mas nós viemos aqui dispostos a te louvar, a trazer um louvor. Entramos aqui com todo temor e reverência, pois sabíamos, não estávamos entrando num lugar qualquer. Aleluia. Fizemos aqui a nossa oração de comunhão, Senhor, e queríamos aqui te louvar com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. Cantamos 3 hinos, meditando nas palavras dos hinos, e ali nós já sentimos a tua presença invadir o nosso ser. Foi feita a oração, onde foi apresentado as nossas necessidades, e temos certeza que esta nossa oração que foi feita no começo, não ficou debaixo deste teto, chegou aí nos céus, aonde o Senhor estabeleceu o teu trono. Sim. Graças te damos pela hora do testemunho. Ouvimos aqui maravilhas que o Senhor fez no meio do teu povo. Senhor, graças te damos, porque através das orações, o Senhor ouviu a oração do teu povo e operou na vida destas nossas irmãs. Aleluia. E hoje glorificou o teu nome. Bendito é o teu nome, Senhor. Até o filho da tua serva, que ele pôs para fora, falou como uma garrafa, estava cortando a minha garganta, e tu ali libertou ele do espírito da bebida, do tabagismo. Glória ao teu nome. Hoje ele toma chá de camomila e água, porque o Senhor, quando entra, o Senhor fez a obra completa. Glória a Deus. Guardou a visão da tua filha. Aleluia. Guardou também a tua filha, que sofria de tantas dores por causa da pedra nos rins, e hoje glorificou o teu nome. Senhor, o nosso coração, ele foi tomado de fé, e nós ansiosos esperávamos pelo conselho da tua palavra. Santo Deus. 2 de Daniel. Nós nunca mais vamos esquecer esta palavra que foi pregada nesta noite. Nós temos certeza viva, Senhor, que a tua providência não é que ela vai chegar, ela já chegou na vida da tua igreja, e nós estamos aqui com o nosso coração
cheio de gratidão. E como tu falaste, como Daniel lembrou quando ele foi exaltado, de Sadraque, de Mesaque e de Abidenego, não deixe o egoísmo tomar nós, Senhor, porque nós temos certeza que o que tu fará na nossa vida, ele vai abençoar aquele que estão ao nosso redor. Tu falou que vai enviar nós, aleluia, onde tiver necessidade, até espírito de suicida vai sair do caminho do teu povo. E nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração cheio de gratidão. Tu não quer o nosso ouro, tu não quer a nossa prata, receba o nosso glória aí nos céus agora, porque é aquilo que nós temos para elevar a ti neste momento em que os nossos corações jubilam de gratidão. Dá mais um hino e nós vamos, aleluia, começar esta semana, a última semana do mês de agosto, e o Senhor falou que para uns tu vai aparecer até o final do mês, para outros em setembro. No fim do ano nós vamos estar te glorificando, aleluia. Aquela mão, aleluia, sem corpo, ela também hoje apareceu nas nossas vidas, e algum trono maligno já caiu da vida do teu povo. Graças te damos por tudo, em nome do Senhor Jesus, bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Allah, Anayuki Televori cantai ele. Estou com Jesus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faz saber. A nada aqui temerei, pois que que tudo está sob as ordens do meu rei. Te alamano que te vortirei, te vortiliala, que namanasto que virinti, lia. Ainda não eu cotoyoshi lia, ala, yonama. Canta. Deus seja louvado. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Oh, irmãos, estou esquecendo do EBI aqui, perdoa. Glória a Deus. Nossas crianças, hoje ali ao lado, receberam mais uma instrução na palavra de Deus, a excelência da sabedoria. Gente com cuidado não falou, né? Mas agora, olha aqui, irmão, muitos falam que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Não foi, não. Quando o Senhor usou do profeta Ezequiel, né? Que ele fala lá contra o príncipe de Tiro, ele fala assim: tu és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. Porque em Daniel estava o espírito excelente, que não tinha como esconder segredo de Daniel. Mas o inimigo era mais sábio do que Daniel. Mas só que esse que fala conosco, ele é a própria sabedoria, e o inimigo fica derrotado por esse que é a pedra que nós cremos. As crianças receberam hoje a excelência da sabedoria. Provérbios capítulo 2, 34 crianças. Louvado seja Deus. Amém de vitorioso e vitoriosa, viu?
e a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus, junto à caridade e à graça, permaneça em nós para sempre. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Que culto maravilhoso, irmãos, Deus tem nos preparado, né? Esse Deus, ele nos surpreende em tudo, um Deus glorioso, um Deus aonde fala com as nossas almas, alegra os nossos corações. Um Deus aonde, irmãos, quando nós vamos buscar a palavra de Deus, né, quando nós vamos buscar, Deus fala cara a cara com as nossas almas. Esse Deus é maravilhoso. Deixamos aqui, né, irmãos, os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem. Esse Deus é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente na nossa vida, né, irmãos? Sabemos que nós temos bastante irmãozinho que está afastado, outros, né, irmãos, estão aguardando esta palavra, estão aguardando, né, o que Deus falou neste culto. Santo Deus, deixamos aqui os pedidos de orações. Deus abençoe grandemente cada um de vós. Fiquem todos na santa paz de Deus.